Oi, gente, boa noite. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite e a oportunidade de passar o filme e pedir desculpas por não ter ido, mas eu não moro em São Paulo e ficou difícil para mim fazer uma viagem hoje para ir para aí. E, bom, como a proposta do projeto era falar sobre videocartas, a gente pensou que podia ser legal fazer essa pequena videocarta para vocês, para contar um pouco desse trabalho, né, de usar videocartas na estrutura narrativa de documentários. Bom, essa é uma história antiga já, uma pesquisa longa que a gente vem desenvolvendo, eu e o Júlio Matos, que é o meu companheiro. A primeira vez que a gente inventou, teve essa ideia de trabalhar com videocartas para fazer um filme foi em 99. A gente estava indo para a Amazônia, fazer um projeto que tinha a ver com vídeo, com fotografia, um projeto de faculdade, assim, com alguns amigos, um projeto bem interdisciplinar, gente de várias áreas. E aí a gente gravou então aqui na região de Campinas, em São Paulo, uma série de cartas de pessoas de São Paulo, crianças e adolescentes principalmente, perguntando para eles como que eles imaginavam que era a Amazônia, as pessoas que moravam na Amazônia, a vida que se tinha lá, pedindo para eles fazerem perguntas para essas pessoas na Amazônia e para eles contarem um pouco da vida deles aqui também, como é que eles viviam. E aí a gente editou um videozinho de meia hora e aí a gente levou para uma viagem que a gente fez de 4 dias num barco. A gente foi até São Gabriel do Cachoeira, que é bem no norte, e aí a gente desceu por 4 dias de barco até Manaus e a gente foi mostrando esse vídeo em algumas cidades ribeirinhas, no próprio barco, depois numa cidade que fica na periferia de Manaus, assim, na Grande Manaus. E aí a gente mostrava o vídeo e ia pegando respostas para as crianças e para os adolescentes de São Paulo. E aí a gente editou depois essas idas e vindas num curtinha que chama Olhos Negros, que foi finalizado em 2003. A última versão dele é de 2003. E foi uma experiência super legal, a gente gostou bastante assim, de ter essa proposta de fazer uma filmagem, mas levando alguma coisa para mostrar. E é importante lembrar que nessa época a internet ainda era bem incipiente, ferramentas como o Skype não existiam, quase ninguém tinha celular. Então essa ideia de você ver, conversar com alguém, à distância, vendo o rosto, pela imagem, ela tinha um significado muito diferente do que tem hoje, que todo mundo faz isso que eu estou fazendo agora, por exemplo. Então tinha um frescor, uma novidade nisso que foi legal de explorar. E aí em 2005 a gente estava indo fazer um curso, uma oficina de documentário em Cuba, numa escola bem legal que tem lá em San Antonio de los Baños, e a gente tinha acabado de comprar uma câmera. E aí a gente resolveu levar a câmera, pensamos o que a gente vai fazer em Cuba, puxa, um país tão polêmico, como é que a gente vai filmar e abordar. E aí a gente resolveu retomar a ideia das cartas, mas aí usando isso no sentido oposto do que a gente tinha feito da primeira vez, porque essa da Amazônia, ela tinha muito a ver com pensar os estereótipos, que eram criados principalmente o papel da mídia, da grande mídia, na criação de estereótipos dessas regiões distantes que era São Paulo e Amazonas. Então eram pessoas que não se conheciam. E aí em Cuba a gente fez o oposto. A gente procurou brasileiros que tinham amigos em Cuba e pediu para fazer com eles videocartas para os cubanos. E aí isso resultou num outro curta que chama Saudade, Videocartas para Cuba. E bom, a gente foi para Havana, em Havana a gente mostrou essas cartas para as pessoas, foi visitar cada uma das pessoas que a gente tinha levado as cartas e gravou respostas. Então chama Saudade, Videocartas para Cuba. E aí em 2007, quando eu fui prestar o mestrado aqui na Unicamp, eu resolvi então trabalhar, estudar e pesquisar academicamente essa ideia de usar videocartas na estrutura de documentários. Então eu desenvolvi essa pesquisa entre 2007 e meio de 2009. E aí durante a pesquisa eu conheci esse vídeo, que é do Vídeo nas Aldeias, que vocês devem ter acabado de ver, que foi o dispositivo inicial para eu fazer o Outra Cidade, que é uma videocarta feita por crianças da etnia indígena Ikpeng,
que elas mostram a vida delas, vão mostrando tudo como elas comem, onde elas dormem, como elas estudam, como elas brincam, e vão perguntando para o espectador: e aí, como é que é na sua aldeia? Como é que vocês fazem isso? Vão conversando, né? E é uma videocarta sem resposta, porque as nossas duas experiências anteriores, o da Amazônia e o de Cuba, a gente fez pergunta e resposta. E aí, nesse caso, era só uma pergunta. E aí, para mim, foi bem legal de ter esse estímulo para fazer uma resposta para eles, que é também uma carta aberta, né? Não é só para eles, mas pega esse estímulo e essas perguntas deles. E aí, para olhar para minha própria cidade, né? Para Campinas. E aí, enfim, eu quis pensar nessa cidade que não é uma cidade só, que são muitas cidades, dependendo de para onde você aponta a câmera, com quem você conversa, quem você tem experiências muito diferentes do que é Campinas, né? Como qualquer grande cidade. São 1000 universos dentro de um. E aí, enfim, daí que surgiu Outra Cidade. E aí o que foi legal é que depois do Outra Cidade a gente acabou elaborando um projeto para fazer um longa-metragem com videocartas, que é o Cartas para Angola. Então a gente resolveu aí abordar as relações entre brasileiros e angolanos, relações afetivas, relações culturais, enfim, né, com questões que a gente tem em comum, da língua, de ter tido o mesmo colonizador. E aí a gente, para fazer o Cartas para Angola, a gente resolveu misturar as duas experiências anteriores. Quer dizer, são 7 duplas no filme, sendo que algumas delas já eram amigos, como no Saudade, e outras não se conheciam, e a gente que estabeleceu o link. Então, quando a pessoa tinha um amigo, tinha um interlocutor definido, e aí algumas pessoas, sei lá, um sambista brasileiro mandou uma carta, e aí a gente procurou um músico. Uma dançarina de jongo, né, uma pessoa do movimento de jongo aqui de Campinas, mandou uma videocarta que a gente mostrou para um senhor que trabalhava com danças tradicionais em Luanda. E aí, enfim, foi super legal, assim, foi uma experiência intensa. A gente filmou no Brasil, filmou em Luanda, filmou em Lisboa. E foi legal de poder fazer, né, um filme maior, com mais estrutura, que a gente pudesse usar essas experiências anteriores com as cartas. E aí, enfim, é uma pesquisa que ainda está em aberto. A gente fez, na verdade, mais um curta depois disso. A gente foi fazer uma temporada em Londres. O Júlio, que é o meu companheiro, foi fazer um mestrado. A gente passou um ano morando lá. E aí, lá em Londres, a gente acabou entrando em contato com uma coisa que é muito forte lá, que são tem muito estrangeiro, né? Muita gente de fora. Mais de 40% das pessoas que moram em Londres não são inglesas. E muitos deles estão lá por situações difíceis, né? São refugiados ou estão em situações de exílio. E aí tinha uma moça que estava estudando com o meu companheiro, com o Júlio, no mestrado que ele estava fazendo lá, que ela era nascida no Azerbaijão, mas etnicamente ela era armênia. E aí, com a queda do Muro de Berlim, enfim, o Azerbaijão expulsou todos os armênios, e ela foi expulsa, uma coisa super traumática, assim. E aí ela mesma estava querendo registrar essa história, fazer alguma coisa. E a gente tinha tido uma experiência anterior, num outro projeto que não tinha a ver com cartas, de filmar num campo de refugiados no sul da Argélia, que é uma etnia que se chama Saharauis. Eles eram de um país que se chama Saara Ocidental, que era uma colônia espanhola embaixo do Marrocos, e que quando a Espanha saiu, o Marrocos invadiu. Eles estão, enfim, é uma situação enorme e delicada. Eles estão há mais de 40 anos nesse campo de refugiados. E aí a gente acabou encontrando alguns saharauis lá em Londres, e a gente tinha muita vontade de retomar. Então ainda tem esse outro curta, que se chama Cartas do Desterro. Nesse caso, a gente pediu para o marroquino mandar uma carta, para o Saharaui mandar uma carta para um marroquino, que é o inimigo deles, né? A ideia era que fosse cartas para o inimigo, mas a Oksana, que é essa moça da Armênia, ela não topou. Então ela manda uma carta aberta, assim, para quem quer que seja, e o rapaz Saharaui manda uma carta para um marroquino.
E aí é isso, assim, a gente tem então todos esses trabalhos já com as cartas, teve esse mestrado, a gente tem vontade de retomar ainda essa pesquisa, acho que a gente ainda vai fazer outras coisas com ela. Tem essa intenção, né, esse desejo de como conseguir trabalhar com as cartas, mas sempre fazendo diferente, sempre renovando, não se deixando cair numa fórmula e repetindo, né? Então, enfim, a gente tem outros projetos aí, meio... Nada muito concreto, não estamos fazendo nada com videocarta nesse momento. Eu estou fazendo um doutorado na Unicamp, mas é sobre outro assunto, é sobre documentário autobiográfico e feminismo. Mas, enfim, a gente ainda pretende continuar essa pesquisa em outras obras. Vamos ver o que vai sair mais pra frente. E aí é isso. Pena que eu não tô para poder responder perguntas que surjam. Se alguém quiser falar comigo depois, é só me procurar no Facebook, não sei. E quem quiser assistir, esses trabalhos todos estão disponíveis. A gente tem um site da nossa produtora, é www.laboratoriocisco.org, e todos esses filmes que eu falei estão disponíveis. Então, quem quiser ficar curioso para assistir mais, é só acessar. E quem quiser me mandar uma mensagem e fazer outras perguntas, eu estou disponível. Muito obrigada, boa noite, espero que tenha sido legal a exibição aí.